Olá, sejam bem-vindos. Desta vez o Jornal O Conselho de Estarreja veio até Fermelã, a freguesia mais distante do centro da vila, mais a sul também, da cidade, aliás, mais a sul do Conselho, e viemos até aqui a Fermelã, o lugar do Rochico, para falar com o Sr. Manuel Rezende. Muito obrigado, antes de mais, por nos receber. Muito obrigado também à filha do Sr. Manuel Rezende, que está aqui connosco e que depois vamos ter a oportunidade também de apresentar aqui a quem nos vê e ouve. E também com o Paulo Silva, que foi o mote para esta conversa. A pista foi dada por ele. Paulo, obrigado também por teres acedido a este convite, digamos. E cá estamos os dois. Sr. Manuel Rezende, nós vamos falar um bocadinho, mas desde já nos tinha dito antes, mas houve aqui um pequeno problema técnico. Nascido no Bunheiro, veio para aqui porque mãe casou aqui. Exatamente. Pronto. E aqui cumpriu a sua vida. Exatamente. Paulo, isto é uma conversa Portanto, a três. quando foi para a Índia já vivia cá. Já vivia em Fermelã. Dizia já há instantes, Paulo, que... Dizia há instantes que nós temos um monumento à beira da estação da CP de Estarreja, de homenagem aos nossos antigos combatentes, e o Conselho teve-os um bocadinho por todo o lado. Tivemos gente de Estarreja em Timor, tivemos em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe creio que não, em Macau também creio que não, mas sobretudo na Guiné, Angola e Moçambique, e tu em Moçambique, onde eu estive, de resto, isso tivemos muitos. E em Timor. E em Timor. Também, sim. E na Índia também alguns Este, Manuel Rezende, nosso anfitrião, esteve na Índia. Tivemos o Conselho de Estarreja, teve os seus mortos, teve os seus feridos de guerra e teve um prisioneiro de guerra, o nosso anfitrião, que na Índia cumpria a sua comissão na altura em que a União Indiana resolveu fazer aquilo que... Tomar conta do que era dela. Exatamente, que resolveu correr-nos de lá para fora. Isso faz parte da história, toda a gente o sabe. Agora, o que nos interessa a nós saber, e enquanto dura a memória de Manuel Rezende, é saber um pouco do que se passou com ele aqui em Portugal, por que cortejo é que andou, como é que foi mobilizado, como é que encarou isso, não é? Como é que encarou a mobilização, as peripécias, porque sabemos, por exemplo, que foi de barco para a Índia, e ir de barco para a Índia, embora os barcos já fossem motor, no Niassa, não eram a mesma iam mais rápidos que as caravelas de barco da Gama, mas mesmo assim a distância, a gente conhece através dos mapas e outros conhecerão pessoalmente, a distância era muito grande. Fale-nos disso. Ora bom, eu parti daqui em março do Cais de Alcântara. O Sr. Manuel, mas antes disso, fez instrução militar aqui no continente. R5 das Caldas da Rainha. Regimento militar do R5 era o quartel de sargentos. Isso em 1961. 61. Uhum. E então depois fui mobilizado. Como é que percebeu a notícia da mobilização? Está tranquilo. Encarou de ânimo leve, sem preocupações maiores, deixava a família aqui. Deixei, só tive um problemazito, mas depois eu resolvi. Quando fui embora, levava a mala na mão. Perdeu a mala? Não. Cheguei ali a começou a cabeça assim a coisa, e depois cheguei ali a um sítio que parei, botei a mala no chão e comecei a pensar, fugir e não aparecer. Não era o seu agrado ir para a Índia? Não, mas depois eu tinha um capitão que foi segundo o meu pai na minha companhia, e depois disso tudo fui embora e cheguei lá e ele... Por acaso não se chamava Carlos Carvalho, não? Esse capitão? Não. Ele era de... Sabe porque é que eu pergunto? Porque eu tive um tio meu que esteve justamente também na Índia, não era de cá, era de Lisboa, e que foi comandar um pelotão lá para a Índia também. E depois saltou para Timor.
Não, ele era açoriano. Muito bem. Era o capitão João Luís Sousa Alves, capitão de infantaria. Memória brilhante, hein, Paulo? E a partir daí, pronto, fui para lá, fizemos a coisa. Mas não ia assim muito contente? Não, fui sempre. Sim? Fui sempre. Aquele momento que... Não. Quando parti do Cais de Alcântara, os meus colegas começaram a vomitar e a chorar e eu cantava. Ia com algum ânimo, não é? É verdade. Deixava cá a família, não é? Deixava cá a minha família toda. E depois fomos, passado 30 dias chegamos à Índia. Um mesmo. Fiz, quando fomos aí, passamos por o canal de Suez, onde eu fui fazer honra militar ao governador lá do Egito, que era agora Paulo Nassar ou qualquer coisa. Já não me lembro do nome dele. Mas... E depois, outra coisa que eu quero referir é o seguinte: nós, naquele tempo, no canal de Suez, tínhamos prioridade de qualquer barco que estivesse ali. A gente ia, por exemplo, a gente chegou lá da parte da manhã e depois estavam 24 horas a passar para um lado e depois ao fim da noite era para cá. E Portugal chegou lá, foram os 2 primeiros barcos, e então eu depois perguntei porquê, e então o capitão, acho que foi o capitão que me disse que Portugal, perante o Egito, é muito bem visto e tinha prioridade. Portanto, no canal de Suez, é verdade. E Salazar tinha pressa também em mandar para lá os homens. O Salazar, eu tenho uma coisa muito boa sobre o Salazar. Ele já mandou, de princípio, eu nunca tive votos aqui na coisa, nunca me autorizou eu usar voto. Foi a partir do 25 de Abril que tive acesso aos votos. Desconfiaram, e com razão, que quando foi a eleição do Humberto Delgado, eu estava entrincheirado ali ao pé de onde eu vivia, numa casa, debaixo de um carvalho, num buraco. Já cá em Portugal? Cá em Portugal. E depois, às tantas horas da noite, veio um indivíduo com os votos para aqui, para nos dar a coisa. E o REC, para votar o... Para votar sempre no mesmo. Para votar sempre no mesmo. E então depois, a partir dessa altura, comecei a ser perseguido por esses agentes fracos, zeros, da PIDE. E então até chegou a uma altura que a mãe de um PIDezito desses, que foi falar com a minha mãe e foi avisar para eu ter cuidado, porque senão eu tinha que... Não era fácil nessa altura. E pronto, e agora voltando atrás. Portanto, depois da partida aqui, fui para as Caldas da Rainha, vim com os 8 dias que eles me deram para a coisa, eu parti, fui encarregado dos restos meus colegas que eram aqui do Norte, e levava as guias dele e tudo, e depois chegamos às Caldas da Rainha. E pronto, e depois lá estamos, depois lá parti para a Índia. Um mês de viagem quase. Um mês de viagem. Paulo. Diga-me uma coisa, chegar à Índia, clima completamente diferente. Eu de ser um Niassa, pensei, está contente comigo, é aqui que eu venho morrer, porque aquilo, a terra lá é vermelha. A moda avermelhada, coisa. E pronto, e lá fui para o quartel, cheguei ao quartel, fui caminho mobilizado para ir fazer o reforço, porque quando a gente lá chegou, os tropas do meu quartel, os velhos, já estavam cá embaixo para embarcar. E ainda embarcar primeiro do que nós saímos. E depois, pronto. Mas nessa altura já se fazia sentir alguma dificuldade, porque, entretanto, a União Indiana já estava com os propósitos de retomar aqueles territórios. Exatamente. A União Indiana depois resolveu a vir por aí abaixo, mas não foi fácil para eles também.
naquele princípio. A cavalaria... Ofereceram resistência aos portugueses. Em cavalaria, que era lá... Quando na fronteira, quando os gajos entraram, a cavalaria aí acho que destroçou uns valentes gajos dele. Mas depois, pronto... O amigo Manuel Rezende estava nesse batalhão? Não. Eu estava embaixo da gama. Cá embaixo. E então depois ele vieram por aí abaixo e pronto. E vieram, pronto, e depois ficou-se à altura da rendição. Mas antes o Salazar tinha dito ao meu general, ao Bassal e Silva, para combater até a última... Não era ele que estava lá. Foi. E então eles responderam mesmo isso. O senhor, quem está cá para comandar os meus soldados, sou eu. E o Salazar deve ter ficado com ele. Mila, vai buscar um bocadinho de água. Paulo, eram momentos e tempos difíceis. E então depois a gente fomos e então pronto, aquilo quando o meu capitão e o general nosso, o Bassal e Silva, soube quando eles entraram na fronteira. E ele tinha aquilo tão bem calculado que quando eles chegavam, vieram por aí abaixo, mas chegaram a uma portela e não entraram. Ofereceram resistência às tropas portuguesas, não é? A minha companhia só se rendeu 24 horas depois da hora do general. Do Bassal ter dado essa hora. Bassal e Silva. E também tenho triste memória desse Salazar mandarem um oficial lá deles, quando a gente chegou a Lisboa, eles virem raptá-las as estrelas do general. Tiraram-lhe as divisas, não é? Era estrelas mesmo, era general. E antes, quando a gente chegou, a gente vinha. Obrigado. Bebe mais um pouco, tem aqui um... Não, tenho aqui uma garrafa. Tenho aqui uma garrafa para irmos. Quando o senhor Manuel Rezende quiser, eu quero... Você vai lá Não, isto para mim chega, Então... E então depois houve aí essa confrontação entre o general e o Salazar. E então depois, quando a gente embarcou com destino, porque o gajo foi muito perto, o Salazar, sabe? Porque era muito fino, era. Depois, quer dizer, eu depois, no regresso, eu não vi direito da coisa. A gente viemos, ele mandou, o Salazar mandou, o gajo, o Neru de lá era o Neru. Exatamente. O Neru mandou os barcos de Portugal que viesse carregar ali a coisa. E então o Salazar disse que não. E então, de onde é que eles foram? Era o Ameaça, era o Vera Cruz e era o Pátria. Os três barcos que nos foram buscar. E então o Salazar lá com esses gajos ingleses, que muita gente soubesse o que são os ingleses, não davam cartão aos gajos. Porque o nosso general, pediu para eles lhe ceder um aeroporto que eles tinham na Índia. Sim. Lá na Índia, e os gajos negaram. Só depois da Índia terem invadido a coisa é que os gajos depois então diz que podiam utilizar as pistas de aterragem. A pista de aterragem lá na Índia. E então depois o Salazar, eu vim da Índia para Karachi, que era uma colónia inglesa, e a gente viemos lá e estavam então os barcos ali. Porque os indianos, se os barcos lá fossem, os gajos já não vinham para Portugal. E então depois a gente regressamos a Karachi, e depois estivemos lá e fomos repatriados de Karachi para o Paquistão. E depois daí é que regressamos a Portugal. Tempos difíceis. Eu pergunto, no fundo, quando deu entrada na Índia,
Teve poucos meses ou ainda teve uma permanência mais prolongada lá? Eu na Índia tive, salvo erro, 4 meses e meio ou 5 meses, foi assim uma coisa. O movimento indiano já estava a fazer-se sentir quando o nosso amigo lá chegou. Só no meu quartel é que só entraram 24 horas depois, porque quando eu fiquei no quartel... Falava-se, e era verdade, Goa da Mão e Dio. Exatamente. O amigo Manuel esteve em qual destas zonas? Em Goa mesmo, em Goa mesmo. Goa. E então, depois viemos e depois quando a gente chegou ali quando viemos para o Veracruz, entramos no Veracruz e depois fomos a primeira equipa a partir. A tropa que mais sofreu, porque eu sofri muito no Forte, que é onde eles me mandaram. Eu estive 5 meses salvo erro, foram 5 meses e 9 dias numa cela a dormir sem nada no chão. Vamos agora então a esse período, Paulo, diga-me uma coisa. Portanto, você esteve sempre confinado em Goa? Em Goa, sempre. Nunca passaram para além dos territórios que aqueles consideravam. Não visitou a Índia, nada? Não visitei, nada. Só fui a Velha Goa. A Velha Goa. Ver os restos mortais do Afonso Albuquerque, sim, governador. Diga-me, Batista da Silva, oficial, alferes, diz alguma coisa? De onde é que era ele? Ele esteve também colocado em Goa. Eu fui muito amigo, e ele meu amigo, de um alferes que quando eu estava no quartel, não saí do quartel nessa altura, e isto tinha no quartel oficiais e colegas meus e tudo, e depois quando começou o bombardeamento, que eu fiquei debaixo do fogo do Afonso Albuquerque e do aeroporto, e quer dizer, eles vieram por terra, mar e ar. Eu julgava que os indianos, que eram uns gajos assim qualquer, eu dormi na estrada e até o trânsito teve para parar para eles dormir e tudo, mas apresentou uma marinha que eu fiquei parvo. Mas o Afonso Albuquerque ainda botou duas fragatas abaixo. E o Afonso Albuquerque estava no cais. E os gajos depois vieram com reforço e coisa e trancaram. Foi quando deram cabo do Afonso Albuquerque. Afontearam, metralharam. Metralharam, e eu, de onde estava entrincheirado cá em cima no quartel e coisa, e vi muitos marinheiros atirados à água e para mortos nessa altura. Suponho que sim, eles não divulgavam, mas claro. Eu suponho que sim, porque o Afonso Albuquerque, enquanto pôde, vomitou fogo. Porque o Afonso Albuquerque, se tinha outro gajo, a marinha, a coisa, e eles derretiu os indianos. E pronto, e depois lá veio, e então os gajos estavam embaixo, não é? A gente não autorizou que eles entrassem cá dentro, porque eu estava minado de tudo, e então os gajos tinham que, para entrar para o quartel, cá para cima, tinham que subir assim por uma coisa. E então o meu capitão veio e disse assim: ó Rezende, olha que os gajos estão para lançar uns paraquedistas e coisas, mas olha, é contra a lei internacional, mas tu, quantos vires, volta abaixo. Mas os gajos não vieram, eu estava carregado e granada, porque quando os gajos viessem para cima, o meu capitão disse: olha, quando eles vierem para cima, lançam e coisa, que eles vão para baixo. Mas a tropa portuguesa estava numa posição mais favorável nessa altura. Era a minha companhia, mais elevados, não é? Porque depois os colegas que eu tinha no quartel, oficiais e tudo, deixaram-me sozinho e fugiram para o Porto, debaixo da Gama, e meter-se dentro de não sei se era abrigaram-se, não é? Para se safar, e eu fiquei sozinho, fiquei eu e Deus. E eu então, aí nessa coisa, quem estava ao meu lado era Jesus, Deus. Tinha fé. E eles prenderam-no ou você entregou-se? Não, eu entreguei-me. Outro dia o general português teve que ir com coisa e a gente entregou-se. O que é que eles fizeram de caminho? A minha companhia de caminho para o Forte da Aguada,
que era o forte onde o Salazar tinha os presos políticos. Está a compreender? Depois cheguei à Aguada, que chamava-se a Aguada, lá o forte. E já detido, já preso. Já preso. A gente ficou preso ali no caminho e os gajos do caminho para lá. E então depois, quando lá cheguei, os gajos que é que fizeram os indianos aos portugueses, os oficiais e aqueles soldados que queriam ir tomar banho, eles amarravam uma corda a cada soldado português para ele tomar banho porque tinham medo que fugisse. Está a compreender? E depois fui e então os gajos começaram-nos a castigar e tiveram que eletricutar todo o quartel à volta com arame farpado. Com arame farpado. E os gajos obrigavam e eu levei uma coisa aqui, mas cheguei à páginas tantas, a um certo sítio, atirei para o chão. Mas estava com intenções também de saltar a rede? Não, era por causa eles é que tinham medo que a gente saltasse. Okay. E então atirei para o chão e então veio o soldado, porque cada soldado tinha um braço do gajo a acompanhar agora. E atirei e o gajo veio para mim e mandou-me uma coronhada e eu agora vou para o gajo, rifle a arma e vou para matar com o sabre e coisa. E então senti atrás de mim assim um puxão. Senti um puxão, comecei a olhar para trás e coisa e tal, botei a arma para o chão e não vi ninguém. Era Deus que estava comigo. Senão eu tinha morrido ali. Era ali. E depois teve 5 meses na gaveta. Pois. 5 meses na gaveta. Numa cela, a dormir no chão, no cimento, sem nada. Era tempo quente lá, não era? Tempo quente quente, mas aquilo deu, a água quando subia acima ficava mesmo ao resto com coisa. O nível friado. Aí é que eu fiquei mais... 5 meses ainda? 5 meses? 5 meses e 9 dias. Não é fácil. Não é fácil. Mas olha lá, graças a Deus, cá voltei a Portugal. E depois cá? Teve represálias? Não, de cá tive represálias foi quando cheguei a Lisboa. As represálias, quer-se dizer, depois neste menos que a gente partiu de lá e coisa e tal, e o Salazar, já com o gajo de ponta, o general, chegou ao meio da viagem e manda dar ordens ao general para a gente ir acabar a missão a Timor. Foi quando se levantou os estudantes em Coimbra e em Lisboa, que partiram aquilo tudo e coisa, e então o gajo, depois, não sei se lembram de uma revolta dos estudantes em Lisboa. 62. 62, não foi? E então depois foi Lisboa e Coimbra. Já depois tinha acontecido lá ainda. Quando ele mandou... Salazar queria que regressassem acabar o período de tropa lá. Para Timor, para Moçambique. Para outra ex-colónia. E então depois o gajo... O que não chegou a acontecer consigo. Não chegou porque os estudantes em Lisboa e no revoltaram-se e aquilo. Pronto, viemos e chegamos um dia, quando chegamos a Lisboa, a gente chegou a horas era antes do sol posto. E então era horas da gente vir embora para cá. E o gajo obrigou o comandante do... Cada pelotão ia para o seu quartel a cá, era essa a intenção? Mandou fundear o barco longe ao largo do coisa. Para ninguém fugir também. E então depois, enquanto viemos, desembarcamos de noite, assim já de noite, e só me revoltou e deu-me assim mágoa, foi o pessoal, onde a linha férrea vai, o comboio foi mesmo lá, Alcântara, lá vai. E depois a gente ia embora, a malta a chamar-nos traidores. Ainda por cima. Ainda por cima. Isso eram pessoas regimentadas.
Era o regime. Mas tudo se fazia pela calada da noite, não é? Por causa do levantamento... Para não haver muita celeuma. Paulo, eram tempos difíceis. Aliás, tu foste também comandante em Moçambique. E foi o começo do desbaratar do Império. Pois foi. Se Salazar naquela altura tivesse juízo ponderado as coisas, escusava... Porque assim, aqui em Portugal podia ser muito rico. Escusávamos de ter tido o desenlace que tivemos com os mortos e feridos que tivemos. E ter dado no que deu. Pronto, naquilo que deu eu também provei da isca. Olha. E o seu pai pior. Hã? E o seu pai pior. Sim, o meu pai na tropa não, mas eu na tropa. Também lá estava? Eu estive em Moçambique. Esteve? Estive. Eu não fiz tropa, já agora... Eu estive em Moçambique. Quando o 25 de Abril aconteceu, já tinha ano e meio de comissão em Moçambique. Então você foi em 59? Não. Eu fui para lá em 73. 70? E 3. Então eu já tinha regressado. Pois, então, mas eu sou um rapazinho muito novo, à sua beira, pá. Não parece, mas sou. Mas sou. Mas olha, o percurso também começou pelas Caldas da Rainha. Foi? O meu também. Caldas da Rainha 3 meses, Lisboa 3 meses, Coimbra 3 meses, Beja 3 meses, Chaves 3 meses. Sempre, e depois... Sempre 3. Fora. Fora que não foram 3 meses, foi mais. Foi ano e meio. Sr. Manuel, trataram-no bem no cativeiro, na prisão? Não. A comida era fraca? A comida que nós lá tínhamos, que ia de Portugal, foi o que nos valeu. Lá, porque era só feijão frado de manhã, feijão frado ao meio-dia, feijão frado à noite, era assim. É por isso que eu não posso ver esse feijão. Pois. Também se dormia mal, pois. No chão. Isso então quando eu cheguei à caserna, aquilo já lá estavam soldados, mas muito soldados. Percebes com um gajo, ui, Jesus. Marcou muito fundo esse período. Muito ainda marcou. Ainda hoje, mas tem boa memória ainda mas, hoje. Não acabei de falar sobre quando os gajos vieram. Pois quando eu fiquei sozinho, aí é que eu vi-me assim, sozinho, todos a fugir, mas depois apareceu o meu capitão. Veio para coisa e tal, quando soube que vinha recuperar os que tinham ficado para trás. E agarrou e perguntou, veio por ali, e chega ao pé de mim e disse, 99, eu era o 99 lá. Mas onde é que está o pessoal e coisa? Eu disse, meu capitão, olha, fugir e deixar-me sozinho aqui. Porque eu não fugi, eu preferia morria por a minha pátria, pá. Compreendeu? Morria por a minha pátria. Eram momentos difíceis, sem dúvida. E depois o capitão o que é que lhe fez? O capitão, o que é que... E o capitão... Trouxe-o para... Chegou e disse assim, olha que tu, põe-te à tabela, vai buscar uma metralhadora e equipa-te e coisa, porque se os gajos vierem, tu atira a matar e coisa, não te importa. Que a gente depois de noite leva-os e enterra-os na selva. Aquilo era um capitão, cuidado com o cão. E por acaso não foi preciso isso, porque depois veio o general, veio coisa. Mas antes disso, um dia, passados 8 dias ou qualquer coisa, a gente estava a dormir. Né? Isso foi quando eles então vieram para dentro do quartel. Eles, os indianos? Os indianos. Vieram e coisa, e então começaram ali a coisa. E eles queriam, eu era da arrecadação de material, estava a distribuir o material, e agarrei nas bandeiras portuguesas e no estandarte e botei para um outro lado. E então os gajos, os indianos, vieram de caminho, entraram por um lado à procura das bandeiras para queimarem. Eu agarrei nas bandeiras portuguesas e fui por trás, e veio um bandido deles atrás de mim com uma pistola metralhadora e não me conseguiu matar. E eu levantei e fui levar... Pois, e fui levar as minhas bandeiras ao general, ao capitão. E o gajo vai e diz assim, ficas aqui que eu vou
ver se, onde é que estão os teus colegas e coisas aqui do lado. E pronto, e depois foi assim, depois lá Fechado a 7 chaves, pois. não havia recreio. Não, ele dava um recreio, que amarrava a coisa e cada um faz conta que tem o cão deles. Um recreio pouco convidativo, ou nada convidativo. Nada. E foi assim a vida. Sr. Manuel, mas de que forma é que isso o marcou? É evidente que uma experiência destas é sempre negativa. Marcou-me porque... Para a vida toda. Disse tudo, quando os meus colegas, por parte deles, se fossem assim uns gajos, coisas, não me abandonavam. Porque se eu saio de lá, os gajos vinham por aí acima e era muito pior para a gente. Os gajos limpavam-nos o seco. A mim não limpavam, eu podia limpar, mas eu primeiro tinha que limpar alguns. Envolvidos quase 70 anos à volta disso, ainda hoje se recorda perfeitamente desses momentos. Mas só tem piada que só eu depois de vir da tropa nunca mais pensei nisso, e agora passado para aí o ano, é que de noite acordava e pensava na Índia como foi, porque quando foi do bombardeamento eles bombardeavam aquilo de uma maneira que eles não prestam para nada, os indianos, porque tinham bom material, e eles não sabiam calcular as bombas dos aviões e elas, pumba, e estavam a bombardear o aeroporto e o Afonso de Albuquerque ali, e então até me arrebentou este ouvido. Olha, no meio disso tudo, qual foi o papel do Vassal e Silva para proteger as vossas vidas? Ele comunicou para o Salazar e que estava assim, aquilo, e ele vai e disse, não, você combate até o último soldado. E o Vassal e Silva disse para ele, não, o senhor tenha paciência, eu é que sei o que é de fazer aqui com os meus soldados. E depois, qual foi a relação do Vassal e Silva com os indianos? Os indianos depois, aquilo já era a gente, depois que eles entraram, passado 1 ou 2 dias, nós fomos patrulhados de caminho para o forte. Foi de caminho, fomos para o forte e eles ficaram por cá. Queimei, eu mais o meu capitão, numa noite, queimei milhares de rupias, milhares e milhares de notas de coisas, e deixamos aquilo tudo destruído também. Os gajos ficaram sem dinheiro nenhum. Uma noite, eu e o meu capitão a queimar a moeda, a queimar as notas em papel. Sr. Manuel, depois libertaram-no do presídio. Foi quando eu fui... Como é que aconteceu? Pronto, eles lá entraram em contato com os indianos. Diplomaticamente, lá trataram do assunto, não é? E depois pronto, fomos para o aeroporto. Foi um dia de alegria, penso, presumo. Pois. E fomos para o aeroporto e depois fomos então transferidos para... Depois de cumprir aquelas negociações e coisas... Que isso não Como é que sentiu esse dia da libertação? Alegria? Eu fui sempre um indivíduo que adorava a minha pátria, compreendeu? E portanto eu ia para qualquer lado assim. Já não se ouve muito isto para não, Paulo? Não. E então eu cheguei, quando cheguei lá o capitão veio me dizer e fomos e depois embarcamos no Veracruz. Tivemos prioridade, por causa da minha companhia estar prisioneira lá no forte, tivemos prioridade de sair. E então também se dá uma boa comigo no Veracruz. A gente foi lá para o topo, lá para baixo, para o porão, e eu ia debaixo d'água, porque o navio tem uns coisinhos assim de lado. Sim. Umas janelitas para um gajo. E eu então, a minha cama era assim, e eu ia sempre a ver, quando aquilo abria, o gajo ia por... E depois no avião foi a mesma coisa.
calhei mesmo Na janela. na janela onde ia o... O hélice, não é? Não eram estes ajatos, que agora ainda era a hélice. E eu vou e ia sempre com ele naquilo a ver se aquilo parava e o gajo entrava para o mar, mas não, graças a Deus. Chegamos lá, embarcamos no Veracruz. Olha uma coisa, população portuguesa existia lá? Muita? E o que foi feito dessa gente? Olha que houve uma senhora que um soldado, era um soldado, agora já não me recordo bem se foi um soldado ou um alfer, que deu a chave de um apartamento na Índia. E elas a fugir. Vinham à frente deles. Depois não sei o que é que foi feito disso, porque a gente fomos os primeiros de caminho. Depois contaram que esses oficiais que fugiram, os portugueses que fugiram, que estavam comigo, à porta de armas e tudo, fugiu tudo. Aquilo ficou tudo coisa só. Foram castigados, não? E depois os gajos, segundo se constou, que os indianos que pegaram-nos lá e obrigaram-nos nesse barco que era para partir, não sei se era para o Japão aqui, carregado de vidro, diz que obrigaram esses oficiais descalços Em cima dos a tirar aqui o vidro. Eu não vi, contaram. O colega meu de lá, estava lá e contaram. É assim. O Paulo, este dizer eu lutava pela minha pátria é sentimento que hoje não cola muito. Digo eu. Cumpria-se deveres. Os militares cumprem deveres. Hierarquicamente cumprem deveres. A responsabilidade das guerras já é outro nível. E às vezes a responsabilidade não se explica muito a quem dá o corpo ao manifesto. E é por isso que a rapaziada era um bocadinho carne para canhão dos interesses políticos e dos interesses económicos que reinavam um pouco por o chamado Império Português. Era assim, não é? Era. Mas olha, para mim, é a minha pátria e é a minha bandeira. Pois. Compreendeu? Pois. Mas agora isso já tudo terminou e agora podemos ir à Índia, que vamos lá passar férias, vamos lá ver o Taj Mahal. Os restos mortais do Afonso Albuquerque. Ainda lá estão? Não, vieram. Já vieram? Olha, que eu esqueci-me de dizer isso, foi o seguinte. Os pilotos aviadores portugueses são os heróis, muitos deles. Olha que eles bombardearam o aeroporto. Eu estava partindo do aeroporto, bombardearam o aeroporto e eles de noite conseguiram agarrar nas relíquias de lá do Afonso Albuquerque, okay? E botaram no avião e levantaram os aviões, 2 aviões, acho que foi 2 aviões, levantaram e de noite e passaram-se para o Paquistão e coisas, com chinelas partidas e tudo. E depois veio para cá. E agora há pouco tempo, há uns meses, ou há 2 anos, ou 1 ano, ou o quê, as relíquias foram outra vez para lá. Eu não quero jurar, mas eu penso que o Vassalio Silva, que terá sido condecorado recentemente, ou homenageado recentemente, penso que foi uma homenagem que lhe fizeram. A título póstumo. Exatamente. Não sei. Quando chegou aqui ao continente, na altura dizia-se assim, não é? Quando chegou ao continente não foi homenageado, não houve louvor. Então tiraram as estrelas do general, se lhes arrancaram. Arrancaram a sair quando ele se pôs, um capanga deles, devia ter sido o ministro do interior ou qualquer coisa. Sr. Manuel, mas mesmo depois do 25 de Abril, em que muitos organismos se dedicaram em particular aos antigos combatentes do ultramar, das colónias portuguesas, nem mesmo esses, ou o Estado, se lembrou dos que estiveram na Índia? Não, os gajos, eu tenho, eles deram-me uma... Já depois do 25 de Abril? Depois do 25 de Abril. Uma medalha... Mais ou menos. Foi quando o Sr. Dr. Paulo Portas foi ministro da Administração Interna. Sim. Que foi agraciado com medalhas. Foi então
Não tem benefícios fiscais, nada disso? Tenho. Tenho agora, porque desde sempre, se agora se consta, desde sempre eu tive, após eu... Tinha o direito a receber e não... Mas ninguém disse nada. E agora uma pessoa da... Segurança Social, não? Não, foi a doutora na farmácia. Disse-me que o meu pai tinha direito aos medicamentos gratuitos. E reclamaram isso, não é? Sim. E, portanto, tem direito a essas isenções de taxas, medicamentos. Bom, mas é uma gota d'água no oceano. Se fosse Deus que eu vi, mas pronto. Ficaram também algumas amizades desse tempo, colegas da tropa, do serviço militar. Ficaram. Muitos deles certamente já morreram 2 meus colegas, porque quando eu me atirei assim para as bandeiras, esse indiano depois disse-me a mim, anda que eu hei de te bater. Eu vou e digo assim, vamos ver. E então eu fui contar ao meu capitão. E o gajo vai, o meu capitão, diz que ele, quando eu lá cheguei, eu fiz guarda de honra ao Nasser, no Egito, o capitão, e depois eu cheguei lá, o capitão mandou, de caminho passado 15 dias ou quê, mandou fazer um quarto para mim, no quartel, ao pé da tesouraria dele. Nessa altura já o Mahatma Gandhi, não era, Paulo, pacifista? Não sei, isso agora já são... Pandita Neru, isso era o governador. Isso era o governador, não é? O governador. Mas quem pugnava muito pela... Era o Pandita, era assim, era... Mas havia depois um pacifista, o Mahatma Gandhi também. Sim. E depois teve mais tarde do Nehru também uma outra governante, uma senhora que... não me recordo agora. Agora os meus conhecimentos aí não... Bom, nós estamos a cerca de 5 minutos do final. Eu não aludi ao João Mota, está ali como habitualmente na Câmara. Este é um trabalho do Jornal O Conselho de Serreja, com a participação exclusiva do Paulo Silva. Venha para cá. Eu gostaria só de trocar 2 ou 3 palavras também com a mãe, com a filha do Sr. Manuel Rezende. Na circunstância, disse-me há pouco o nome, vai-me perdoar que eu... Maria Emília. Maria Emília, o pai, com esta dó, às vezes lembra-se destes, aliás, ele próprio o confirmou, lembra-se destes tempos, cala fundo isto no coração dele. E só quero que quando eu morrer, a bandeira portuguesa vá por cima do meu caixão. Um gesto digno. E será feita essa vontade seguramente. Seguramente. E também se esqueceu de dizer, pai, que houve uma noite em que vos mandaram formar. Pois. Eu estive na parada para ser afuzilado. Lá na Índia. Depois que a gente... Os indianos, sim, claro. Mas foi depois da gente recusar... Outro desafio que se calhar com o qual não lidou muito bem. Não, os gajos... Mas esteve mesmo no pelotão? Estivemos formados, foram chamar... A tropa indiana? Não, foi o general deles ou qualquer coisa. A tropa indiana? Para a gente ir formar na parada. Para a última viagem, não é? E então, pronto, foram e coisa e tal, e era um pelotão de afuzilamento que vinha para... Experiências terríveis, não é? Mas depois tiveram tão pouca sorte que, entretanto, chegou a Cruz Vermelha Internacional de Genebra e começou a contar os soldados, os meus colegas e coisa. E depois, entretanto, aparece a Embaixada Brasileira, também fizeram contágio. Se chegassem atrasados, tudo teria acontecido de outro modo. O pai sente ainda muito esse trauma, que quer se quer não, as coisas marcam profundamente e, sobretudo, está perante a morte, que é uma coisa que não imagina sequer. Só quem vive esses momentos. Mas resistiu, hoje tem memórias, é evidente, e tem alguns louvores. Afinal, o Estado português ainda se lembra destes militares, destes ex-combatentes. E tudo isto vem a propósito, isto é maquete do seu livro, do livro de memórias, tudo isto vem a propósito de um livrinho. Paulo, senta-te, por ele escrito. O teu livrinho, se não te importas. Isso não é meu, é dele, foi ele que escreveu, é uma maquete, isso está em provas de tipografia e, o Paulo agora faz e a família vai publicar isso
para que É um se livrinho conheça. escrito por Manuel Rezende. Ele foi Foi editando, não é? foi Editando e escrevendo. Foi escrevendo enquanto... São essas Os memórias seus, que o os Manuel seus Rezende. devaneios e as suas memórias vão ficar aqui para, Posteridade, não é? para, a que, posteridade. para que as pessoas conheçam. Quando for publicado depois, o jornal terá notícias. Exatamente. Meu querido amigo, muito gosto em conhecê-lo. E eu também. Hã? Eu E também. muito gosto, e pronto, e qualquer dia temos que ir à Índia ver o Taj Mahal. Eu estava lá. Olha, também eu. Mas era, se o governo português pagasse uma viagem e E iria. não ficava mal nenhum ao governo poder fazê-lo. E Sabe eu, porquê? Porque eles lá, os indianos, eu tenho uma, olha que eu de uma vez fui, pronto, eles davam assim à noite, depois de comer e coisa, um gajo vinha abaixo da Gama, e então eu vi, mas os meus colegas abaixo da Gama, e então as raparigas lá, são lindas, hindu, mas eu agarrei, Morninhas. e eu então agarrei e vi assim uma gaja e vou meter assim a querer falar com ela e a filha da polícia escarrompa. Eu vou para ir para ela, mas estava, reparo assim e vi a polícia militar e eu não fui, vim para o quartel, nunca mais fui abaixo da Gama. Nunca mais. Pronto. Depois fui, Deixa então... de ver as meninas. Ficou farto daquelas meninas. Foi. E depois então, o meu capitão estranhava. Os meus colegas iam todos para passear e coisa, e ele de uma vez disse-me assim, ó noite, então tu não vais por causa... Não vais abaixo da Gama passear um bocado? Olha, e contei-lhe, e ele vai e disse, deixa lá pá. Deixa lá que um dia a gente vamos os dois passear no Jipe, foi quando ele me levou à velha Goa, onde estavam as relíquias sim, do Francisco Xavier. Muito bem. pronto. Sr. Manuel Rezende, agradeço em nome do jornal calorosamente pela sua participação. O Muito mesmo obrigado. agradecimento para a filha do Sr. Manuel. Muito obrigado também por ter estado gosto. connosco e por nos ter trazido à memória essas aventuras. Hoje são aventuras, não é? Parece São uma coisa aventuras, fácil. pois Sim, são. são. Não foi. E um obrigado especial também ao Paulo Silva. Está bem, naturalmente. Eu vou chamar a Marília para conversar consigo. Não, a gente agora entregue-lhe isso. Entrego? Porque a gente depois, o que temos a falar, Bom, ao Paulo, vamos só fazer o que as temos corridas. a falar. Muito obrigado por tudo e voltamos na próxima oportunidade. Ok. Pois agora...